Eu vou falar aí de alguém que é um grande amigo nosso, está ao nosso lado sempre e que nós podemos contar com ele o tempo todo, não é verdade? Mas como é que você tem certeza que essa pessoa é teu amigo? Não é? Então eu fiquei refletindo esses dias. Como é que você tem certeza que é o teu amigo de verdade? E aí eu falei, Senhor, será que eu dou essa dica ou não? Porque pode causar aí um certo problema, mas eu vou te dar uma dica. Você quer testar se essa pessoa é teu amigo ou tua amiga de verdade? Liga para ela às 2:30 ou 3 da manhã. Diga que você precisa dessa pessoa desesperadamente na tua casa. E é urgente, essa pessoa precisa estar lá. E aí você vai ver se essa pessoa dá um jeito. O que está acontecendo? Não, vem para cá, urgente, eu preciso de você aqui. Mas o que? Pelo amor de Deus, vem aqui. Aí se essa pessoa sair da casa dela e chegar lá, né? A hora que chegar lá, você vai falar, não era nada. Essa pessoa vai te chamar de bênção para cima. Óbvio. Mas vai falar, olha, eu só estou aqui porque eu sou teu amigo, viu? Senão, mas na próxima vez você vai ver, benção. Então, essa pessoa de fato é tua amiga. Mas se aquela pessoa falar uma hora dessas, está me ligando, não dá. Posso ir amanhã? Posso ir mais tarde? Posso ir, olha, eu estou com a agenda, né? Vou ver que dia eu posso te atender, mas essa hora não dá. Aí, não sei se é teu amigo, viu? Ou tua amiga. Então, hashtag fica a dica. Não sei se essa semana vão fazer teste, pastor, não sei. Né? Mas eu refleti a respeito e faz o teste ou não sei. Né? Mas saiba que essa pessoa vai te chamar de bênção para cima, viu? Só te preparando, tá bom? Amém, amém, amém. Para quem não sabe, eu conheci o pastor, acho que faz 5 anos, né, pastor? Foi no dia do amigo. Nós não esquecemos disso. Conheci o pastor Carlos Lana, no dia tem uma foto lá, a gente abraçado, tem essa foto até hoje. E eu estava ministrando lá, a igreja era em um outro local, no outro endereço. E lá estávamos nós, e nós nos conhecemos no dia do amigo. Mas, abra a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 a 27. Jesus é o nosso amigo? Sim, com certeza, mas essa pessoa aqui também é no mesmo nível de amizade do Senhor Jesus. E nós vamos aprender um pouco dessa pessoa, e eu vou ler o texto, você já vai entender o que eu estou dizendo. E para quem não sabe, eu me desafio em certos momentos. Eu me desafiei aos últimos 2 anos e meio, a pregar o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, versículo por versículo. Eu levei 2 anos e meio. Mas me desafiei e consegui um livro histórico, para quem não sabe, e ministrei, e Deus falou com a igreja e comigo poderosamente. Agora eu vou me desafiar a falar dessa pessoa por um bom tempo. Não sei por quanto tempo. Mas falar dessa pessoa, o quanto nós podemos usufruir da amizade, do relacionamento com essa pessoa aqui, que eu vou te apresentar, talvez num outro prisma, numa outra ótica, num outro nível de relacionamento que talvez nós ainda não usufruímos. E veja só o que Deus tem para nós. A partir do versículo 15, do capítulo 14 de João, eu vou ler para vocês, a minha versão é a Nova Versão Internacional, tá? O que vocês pedirem em meu nome, Jesus falando com os discípulos, eu farei. Se vocês me amam, ó a condição, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Vejam só. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele já dizendo o dia de Pentecostes, Ele estava citando aqui. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo
vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Não é? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, condição, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, óbvio, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, condição novamente, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aqui mostrando a Trindade. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, até aí, a gente vai explorar um pouco esse texto. Então, já entendemos o que é um grande amigo, já entendemos a condição de quem é o nosso amigo, uma forma de testar, né? Então, esse telefone vai tocar essa madrugada esta semana, talvez hoje mesmo, né? E nós já entendemos o que é esse grande amigo, essa pessoa que está ao nosso lado para nos ajudar, que é a pessoa do Espírito Santo. Muita gente, quando se pergunta quem é a pessoa do Espírito Santo, pensa, é uma energia, é o poder de Deus, é aquela pombinha que fica batendo asa que a gente vê em algumas ilustrações, não é? Tá bom? Então a gente ouve, é uma fumacinha, um fogo, não é? Se bem que ele se manifesta através do fogo. Então pode ser que aqui nesse culto você sinta o fogo, algo ardendo no teu coração, o seu corpo, um calor, você vai pensar o que é o ar-condicionado está desligado, não sei. É uma das formas dessa pessoa se manifestar na sua vida e na minha vida. Tá bom? Então, muita gente pensa nisso e esquece que essa pessoa é Deus. Que essa pessoa é coexistente com o Pai e com o Filho. Que essa pessoa tem liberdade e tem autonomia de decisão. A gente vai ver lá em Atos, certa vez Paulo queria pregar e ir para algum lugar, o Espírito Santo falou, não, você não vai. Não vou, não vai. E Paulo até tentou, ele falou, não, você não vai, você vai para onde eu quero que você vá. Então a gente vai ver que ele tem poder de decisão, ele tem liberdade de decisão. A gente vai ver ele na criação. Não é? Você vai lá, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem é esse? Estava lá na criação. É o Espírito Santo. Não é? Inclusive, quando fala lá em Gênesis, né? Deus criou os céus e a terra e o Espírito de Deus pairava. Você já viu a tradução no original hebraico? O que é pairava? Já viu? Você já foi pesquisar? O que é esse pairava? Esse pairava é se posicionar de forma confortável, no original hebraico. É chocar, sabia? Então, imagine só, o Espírito Santo de Deus pairava... Fique de pé aí, só um instantinho, por favor, só um instantinho. Só um instantinho, você nunca mais vai esquecer disso, nunca mais. Nunca mais. Quando alguém perguntar, o que é esse pairava? Faz assim, ó. Vergonhou? Não é vergonha não, o Espírito Santo fez isso. Ele fez isso sobre a face das águas no momento da criação. Pode sentar, você não vai esquecer nunca mais disso. Nunca mais. O pastor me constrangiu.
Não, eu estou te mostrando o que o Espírito Santo fez no momento da criação. Ele pairava, vai ver lá no original hebraico, se posicionou de forma confortável sobre a face das águas. Ele chocava, em outros, numa tradução mais na raiz da palavra. Ele chocava sobre a face das águas no momento da criação. É o Espírito Santo de Deus. Também está lá na criação, como o Filho estava lá no momento da criação, e o Pai também. Então são coexistentes, não é? É um único Deus, sim, não é? Na essência, e 3 pessoas na substância. Então, você entendeu isso que eu acabei de falar? Não, eu não entendo. Eu não consigo entender. O que é isso? 1 na essência e 3 na substância. Não sei. E nem tento explicar, porque eu não entendo. Não é? E ninguém conseguiu explicar até hoje. Tá bom? Mas vamos falar dessa pessoa um pouco. Aqui o texto é muito claro. O Senhor Jesus apresenta ele para a igreja, apresenta para os apóstolos, e depois que o Senhor Jesus sobe aos céus, né? Ele vem como consolador, como paracleto, ele vem como outro do mesmo tipo. Então, quando ele fala, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, ele está falando, eu vou enviar alguém do mesmo tipo que eu, alguém que vai consolar vocês. Eu estou aqui presente, na forma humana, porque Jesus tinha dupla natureza divina e humana. Então eu estou aqui na forma humana, consolando vocês no momento de tristeza, mas virá um momento em que eu vou para o Pai, eu vou para a glória, eu vou estar glorificado depois da minha obra na terra. Mas eu vos enviarei da parte do Pai, eu vou pedir ao Pai e Ele vos enviará o Consolador, o Paracleto, aquele que está ao lado para ajudar. No original, Paracleto significa aquele que está ao lado para ajudar. Tá bom? Mas vamos lá, então, o versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então Ele não vai deixar a gente, aliás, Ele está com a gente desde o dia, volta lá no dia da sua conversão. Não é? Tem gente que nasceu no berço evangélico, mas filho de crente não é crentinho, né, pastor? Não é. Né? Não é crentinho. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Vai ter o dia em que ele será alcançado e tocado pelo Espírito Santo de Deus e vai, de fato, reconhecer a sua situação, a sua condição de pecado, e ele vai ter que se render aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio que o teu sangue me purifica de todo pecado, eu me arrependo dos meus pecados e eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, o Senhor me aceita. Que muita gente pensa que a gente que aceita Jesus, né? Imagina, é Ele que nos aceita. Né? Quem somos nós? É Ele que nos aceita. Então eu me rendo, eu me entrego a Ti. Quem fez você chegar a essa conclusão? Quem fez você reconhecer esse seu estado? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi essa pessoa que o Senhor Jesus pediu ao Pai e o Pai enviou da parte dele. Essa pessoa. Não é? Essa pessoa que fez você reconhecer, obviamente tem pessoas que têm aquela, teologicamente crê na predestinação e tal, mas que o Espírito Santo está ali atuando nisso. Tem outros que creem na responsabilidade humana, junto com a soberania de Deus, mas ali o Espírito Santo está atuando da mesma forma, seja numa linha teológica ou seja em outra, ambos estão e são alcançados pelo Espírito Santo para chegar à conclusão de que era pecador. Porque nós estávamos perdidos, não sabíamos para onde íamos, porque a nossa alma, que é razão, emoção e vontade, não tinha mais essa consciência, porque o pecado tinha destruído isso. Mas vem o Espírito Santo e fala, olha, está ouvindo essa palavra? Está ouvindo essa palavra? Essa é a palavra de Deus, é ela que santifica, é ela que muda a tua vida, é ela que te transforma. Olha, você está ouvindo sobre o sacrifício de Cristo? É nisso que você tem que crer. E aí, o peso do pecado, a culpa do pecado vai sair de você imediatamente quando você se render a esse Senhor. O Espírito Santo fez isso naquele dia. Naquela hora, e te levou ao arrependimento, e você se curvou e creu no sacrifício de Cristo e no sangue de Jesus.
que te purificou de todo pecado. Quem te levou a isso? Essa pessoa extraordinária que o Senhor Jesus apresenta aqui no versículo 16. Vos dará outro consolador, eu estou aqui te consolando vocês todos os dias. Dizendo que existe um reino dos céus, dizendo que há salvação, que eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Sou eu que desde lá de Gênesis 3,15 foi falado para Eva, não é? Que viria da semente dela. Desde aquela época que o homem está esperando por isso, sou eu. É eu que vou tirar o pecado do mundo. Então, eles eram consolados por isso, mas um dia ele subiu e falou, ele vos dará um outro consolador, esse outro é do mesmo tipo. Então, em outro momento ele fala, não vos deixarei órfãos, estarei sempre convosco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá bom? Então, essas três pessoas distintas estão conosco, mas aqui o Senhor Jesus apresenta esse Consolador. Então, os três membros da Trindade são mencionados aqui, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, que é esse Paracleto Consolador. Não é? E olha que interessante, esse é o único momento na Bíblia que você vai ver esse termo Paracleto, é o Evangelho de João. Você não vai encontrar esse termo em nenhum outro lugar na Bíblia. Só João traz isso, porque ele está escrevendo para quem? Para a igreja, já instalada. Vamos lá. Então, o sentido desse paracleto é de estar ao lado de alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, é um advogado, é intercessor, é alguém que presta socorro, é alguém que auxilia. Tudo isso você vai achar no original grego. O Paracleto, o Consolador. Olha quantas coisas esta pessoa, que às vezes muita gente pensava que era uma fumacinha, que era uma forçativa, é uma pessoa extraordinária, que está sempre com você. Sempre. Então o Espírito Santo foi enviado e prometido pelo Senhor Jesus, é aquele que supre o lugar do Senhor Jesus, enquanto ele subiu para a glória, na sua ausência, não é? Naquele momentânea, porque um dia o Senhor vai voltar. E não demora. Logo ele vem, viu, igreja? Paulo já dizia isso. E já se passaram quase 2000 anos. E eu creio que ele está voltando. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Nós estamos vendo coisas acontecendo aí. Não é? E eu costumo dizer, eu e o pastor Caslans conversamos aí uns dias, quando ele me dá, né, carona, que é quase sempre, né, coitado, tem que desviar da sua rota e me dar uma carona até em casa. Nós conversamos, tudo que é mundial, fique atento. Tudo que for mundial, fique atento, que é os sinais da vinda, da volta do Senhor. Porque o iníquo vai se manifestar. Aquele que é o anticristo vai se manifestar. E nós vamos ouvir disso, ou vamos subir antes, também depende da linha teológica. Versículo 17, Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então ele vive em vocês, porque é o Espírito Santo que convence, mas estará em vocês, porque ele estava se referindo ao dia de Pentecostes, que aconteceu lá em Atos, que nós sabemos. Então esse Espírito Santo é também chamado de Espírito da verdade. Você vai ver em João 15:16, João 16:13, né? 1 João, veja só, 1 João 4:6, o que o evangelista escreveu. Nós viemos de Deus, todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não o ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós conseguimos distinguir qual é o espírito da verdade e qual é o espírito do erro. Como? Porque nós o conhecemos e nós o ouvimos. Então, esse que está do teu lado em todo momento, que te auxilia, que te orienta, que está diante de julgamento com você, que intercede por você, que te auxilia, esse Espírito que confirma que Jesus é o Senhor da tua vida, é o Salvador da tua vida,
então, e que não há mais condenação sobre você, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esse que está aí te convencendo da verdade, da justiça, do juízo, esse que está do teu lado, esse é o Espírito da verdade. Agora, eles nos mostram que no mundo há o Espírito do erro, onde muitas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas por ele. Esse não está em nós, graças a Deus, porque somos a igreja do Senhor. Agora, o Espírito da verdade está em mim, está em você. É essa pessoa que está conosco hoje aí, exercendo o seu ministério. É esse. Então, é esse que lá atrás estava junto na Trindade, onde quando o homem pecou, que se desviou da vontade soberana de Deus, do plano inicial e projeto de Deus, Deus precisou reestruturar esse plano que ele tinha para o homem. Então Deus fez o planejamento, o Filho executou, e o Espírito Santo, essa pessoa da qual estamos falando hoje, ativa esta fé em você. É esse. Então os três estão sempre atuando nesse plano de salvação. Agora aquele do erro, ele está atuando na vida daqueles que não creem que Jesus é o Senhor. Não creem que Jesus é o único, eterno, suficiente e exclusivo Salvador da vida dele. Ele está no espírito do erro, infelizmente. Então ele nos guia em toda a verdade, essa pessoa. Você vai ver lá em 1 Coríntios 2,13, 2 Pedro 1,21, não vou me atentar aos versículos, porque a hora está muito avançada, mas você pode anotar. Então, a expressão, porque não vê, não conhece, dá sentido ao Espírito de Deus, ele vem atuando, não é? Na nossa vida, e no mundo não. E o que é o mundo? O mundo é a natureza? Não, quando a Bíblia fala mundo, não é isso, não é a natureza. A natureza é de Deus, é bela, é extraordinária. Agora, quando fala mundo, é o sistema maligno que existe hoje. Há um sistema maligno atuando em todo e qualquer meio, seja de comunicação, seja de algum público-alvo, seja nos governos, seja no sistema socioeconômico, seja onde for, há um sistema maligno por trás atuando, porque o mundo jaz no maligno. E quem está nesse sistema não conhece ao Senhor e não tem o Espírito da verdade atuando nele. Mas nós, como igreja, temos esse Espírito em nós. E não somos enganados mais. Então, esse versículo 17 mostra a relação entre o Espírito Santo e o cristão. Irmãos e irmãs, nós temos que entender e lembrar que nosso Deus é um Deus de relacionamento. Sabia disso? O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer o tempo todo se relacionar conosco. O tempo todo, desde lá, logo nos primórdios, o que Deus fazia na viração do dia? Período da tarde lá, na viração do dia, Deus aparecia para conversar com Adão. O que é isso? Mulheres que entendem mais do que os homens, né? Entre marido e mulher precisa ter o quê? Diálogo, não é isso? E diálogo está ligado ao quê? Relacionamento, não é? Não é a mulher falando e o homem só, Ela, blá, 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 homem, Tá nem olhando, tá assistindo o jogo, né? E a mulher, blá, 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 blá. Você está me ouvindo? Blá, 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 blá. Então, isso não é relacionamento. Mas relacionamento é quando olhos nos olhos, quando há conversa, há diálogo, né? Um fala e o outro ouve, o diálogo é duplo, duas vias. Então, quando ouve, o outro fala, quando um se cala, o outro fala. Então, assim que Deus nos criou com esse propósito. Então, vinha na viração do dia e falava, Adão, você deu nome para quem hoje? Está vendo aquela ali do pescoção comprido? Eu dei o nome de girafa. Que legal, caiu bem, viu, Adão? Não é? E aquele que está pulando de galho em galho e não para de jeito nenhum? Aquele eu dei o nome de macaco. Bacana, gostei, tem a ver mesmo. Não é? Então, e aí,
Era relação. Que mais você fez hoje? Fiquei usufruindo nesse jardim de delícias com a esposa que o senhor me deu. Tem coisa melhor? Não é? Então, é relacionamento. Hoje ela pediu também para eu ficar arrumando casa, né? Tá quebrado lá o telhado, né? Eu estava dando um jeito, né? Aí depois, né? E ela fala para caramba, viu, senhor? Eu a criei para falar com mais palavras do que as suas. Você fala em torno de 2.800 palavras por dia, ela é 4.300. Então vai se acostumando aí, viu, Adão? É assim mesmo que eu a criei, tá? Mas é a sabedoria de Deus, né? Então, aí, irmãos e irmãs, Deus é um Deus de relacionamento, então nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. É relacionamento, Deus lá, olha que Deus, né, de várias formas você vai ver lá em Êxodo 19, Deus na sua glória quis se manifestar ao povo de Israel. O povo de Israel fez o quê? Viu aquele fogo, relâmpago, trovão, um morro tremendo, e aí o povo falou: Moisés, vai você, nós não queremos falar. O que ele falar para você, nós vamos, e você fala para nós. Aí Deus falou: poxa, assim não dá para se relacionar. Só com Moisés? Não é isso que eu quero. Com Moisés eu falo cara a cara, mas eu quero falar com todo mundo. Aí depois vem o Senhor Jesus, muito tempo depois, 1480 anos depois, e aí também o povo não o ouve. Não adiantou também. E agora, depois da igreja instituída, instaurada, instalada e exercendo o seu ministério, o Espírito Santo está aqui. Fale com Ele, igreja, converse com Ele. Coloque as suas falhas, suas dificuldades, seus problemas, suas frustrações, seus erros, porque se Ele está sempre ao teu lado, não é? Por exemplo, a hora que você vai tomar banho, Ele não vai? Está lá, não tem problema não. Não é? Quando você está fazendo, ou você não, aquela pessoa que está ali, tá? Quando aquela pessoa ali está fazendo coisa errada, Ele está do lado? Está do lado e está assim, né? Não é isso, não faz assim, vai dar ruim, não faz assim. Então, quando deixamos a Bíblia de lado por muito tempo, já foi a hora, por muito tempo, quando fala demais, que nesse pastor aqui, não é? Então, ele fala, vai ler Bíblia, ouça um louvor, você está ouvindo muita música secular, ouve louvor. Olha, você está com medo, perca o medo, porque onde há amor, o amor afasta todo medo. Eu te capacito, eu te fortaleço, eu te conforto, eu te consolo, te dou esperança de vida eterna. Digo que o que esse mundo já jaz no maligno, essas coisas são passageiras, tudo passa, tudo é vaidade, mas o que é eterno é o que devemos dar importância. O Espírito Santo nos fala, todo dia Ele nos lembra disso, nos lembra a palavra, nos lembra do que o Senhor Jesus falou, nos lembra do que os apóstolos escreveram, do que os profetas escreveram, nos lembra do que os evangelistas escreveram, nos lembra do que o Senhor Jesus disse. O tempo todo essa pessoa está ao nosso lado fazendo isso. Então, 18, não vos deixarei órfão, né? O dia de Pentecostes se cumpriu e aí, literalmente, foi de forma audível, visível e da forma espiritual, de forma divina, algo aconteceu naquele dia de Pentecostes. E aí, toda a igreja pode usufruir disso. Se cumpriu no dia de Pentecostes, a pessoa do Espírito Santo, literalmente, de forma audível, visível e na ação espiritual, ativou isso na igreja e foi um marco, não é? A ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Versículo 19, dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. O Espírito Santo mostra para você que você tem vida, vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida abundante na pessoa de Jesus. Vida abundante na paz que ele vai falar lá no último versículo.
vocês me verão, né? Porém vocês me verão. Nós vemos tudo na ação do Espírito Santo atuando na igreja. Uma pessoa se convertendo, outra falando em novas línguas, outra sendo curada pelo poder de Deus, outra agindo na ousadia e na autoridade do Espírito Santo. Quantas vezes você já foi usado e usada na autoridade? Quando você viu, você já tinha falado e a pessoa foi impactada com aquilo. Quantas vezes? Quem você acha que te deu aquela motivação, aquela coragem, aquela ousadia? Quem foi? Espírito Santo de Deus. Eu trabalhei numa multinacional por 31 anos e meio. E, por deucidência, eu, formado em pedagogia, eu fui para atuar na área de engenharia, pastor. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não sou engenheiro. Mas o Espírito Santo me conduziu para lá, e eu comecei a atuar, que os engenheiros olhavam para mim assim e falavam, de onde você tirou isso? Fantástico, eu não pensei nisso. E aí, eu fui atuar na casa do presidente. Comecei a trabalhar, cuidar de manutenção na casa do presidente. Mas a coisa foi avançando tanto e a confiança foi crescendo tanto, que quando a esposa do presidente e mais os filhos voltavam para os Estados Unidos na época de férias de verão, ela falava, fazia eu sair de Santo André para São Paulo, que é 30 quilômetros, que dá umas 2 horas. Falava, Cláudio, espanhola, daria para você buscar mussarela e mortadela para meu marido, mas não coloca uma em cima da outra, não. Pede para colocar assim, ó, espalhadinha, para ficar mais fácil para ele tirar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Mas aí chegava o tempo que eles gostavam tanto de mim que eu, no final do ano, ele convidava algumas pessoas bem próximas para um jantar. E aí lá vai eu para esse jantar. Primeira vez que eu fui convidado no final de ano para o jantar, aí o meu gerente falou, olha, você tem que trazer um presente para a família, isso é uma forma educada, você vai chegar a primeira vez, né? Você leva um presente. Tá bom, sabe o que eu levei a primeira vez para a família? Uma Bíblia. O meu gerente olhou, ficou meio constrangido e falou, mas isso, Cláudio, que você trouxe para eles aqui? Não é? E ele com vinho caríssimo, outro com uísque caríssimo, e eu com a Bíblia. E aí sabe o que a mulher do presidente falou? Depois de alguns dias de receber, Cláudio, lembra aquela Bíblia que você me deu? Fica na cabeceira da minha cama e eu a estou a lendo todos os dias. Então, irmãos e irmãs, foi ousadia. Ousadia. Da minha parte, do Cláudio, não, foi o Espírito Santo que me deu isso. Não foi de mim, não. Tenho certeza que não. Então, você também, essa pessoa que está do teu lado, que está com você, que está dentro de você, que foi enviado a pedido do Senhor Jesus, da parte do Pai, é justamente essa pessoa no qual você deve ter um grande relacionamento. Íntimo, profundo, diário, constante. Não esqueça disso. Não deixe aquela imagem da pombinha batendo asa, daquela fumacinha. Não, esqueça isso. É uma pessoa que tem autonomia, autoridade para agir, atuar e falar com você e te capacitar para que você possa ser igreja onde você estiver. E versículo, já estou acelerando aqui, viu? Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Versículo 20. Consegue explicar isso aí para mim? Compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Eu não tenho explicação muito clara disso, não. Mas o máximo que eu posso te dizer é, vai no meio do mar, pega um balde, enche ele e solta ele. Ele vai lá para o fundo, para as profundezas. Né? Quando ele chegar na parte, numa certa parte onde ele encontrar a superfície sólida, aí há uma explicação básica, simplória, do que é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O balde está dentro do mar? Sim ou não? Sim. A água do mar está dentro do balde? Sim. Então é isso aqui. Tá? Compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim ou em vocês. É isso. Tá? Simples assim. Tá bom?
Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Somos nós, igreja. Nós, olha que privilégio. Quem é do mundo não tem isso, não pode usufruir disso, não tem como ter esse amor, não tem como usufruir desse amor, não tem como crer nesse amor. Mas nós temos, porque nós estamos nele, ele em nós, ele atua em nós, e ele enviou o seu Espírito Santo, que fala sobre a verdade, que é a verdade, que atua em nós, e que está ao nosso lado o tempo todo. É esse. Intimidade, Deus quer com nós. Versículo 22, disse então Judas, Senhor, por que me revelaram a nós e não ao mundo? Motivos óbvios, né, Iscariotes? Não, Iscariotes, melhor dizendo, Iscariotes não. Eles esperavam que o Messias se revelasse lá para Israel naquela época, mas ali estava, né? Eles queriam se livrar, não é? De duas coisas. Eles queriam se livrar de Roma e do sacerdócio corrupto que existia naquela época. Eles sabiam que existia um sacerdócio corrupto. Então, eles estavam esperando, né, que Jesus ia agir como um general físico que ia tomar Israel, que ia vencer o exército romano, mas não era isso. O Senhor Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Então, era algo que espiritual, era algo, um reino celeste ao qual ainda chegaria, e eles não estavam entendendo, e Judas não estava entendendo, até que Jesus esclareceu. E disse, a resposta continua, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós, quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viremos a ele e faremos nele morada. Você é casa de Deus. Você é morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é morada. Deus, qual o melhor lar? Doce lar, né? Essa é a alegria de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é de viver dentro de você, ao qual Ele escolheu, não sabemos por qual motivo, o homem, Ele fez essa escolha, um homem tão falho, tão pecador, um homem que só deu trabalho para Deus, mas Ele escolheu na sua divina e soberana vontade, e cá estamos nós. E Ele faz morada em mim e você é casa de Deus. E a igreja está justamente isso, edificando casas para Deus, diz lá no livro de Pedro, na carta de Pedro. Né? Nós estamos edificando casas para Deus. Você está sendo edificado hoje também, em nome de Jesus. E aí vamos encerrar, porque a hora está chegando. Versículo 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E foi escrito, os evangelhos, foi escrito aqui. Graças a Deus que o Espírito Santo veio e soprou no ouvido dos evangelistas, soprou no ouvido de Paulo, capacitou Paulo, abriu os olhos de Paulo, e ele escreveu cartas, e Pedro, João, Judas, então todos escreveram e foram lembrando de tudo que havia acontecido, começando pelos evangelhos, obviamente. Então, extraordinário. E aí ele finaliza, deixe-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. É uma afirmação do Senhor Jesus. Deixo-lhes a paz. Se você for no original grego, essa paz aqui vem do grego eirene. Essa paz do grego eirene é paz de Deus com os homens, dos homens com Deus, de homens com homens. Então, essa paz reina onde? Na igreja. Fora da igreja não tem essa paz. Fora da igreja não tem essa paz. Essa paz é restrita ao ambiente da igreja. A igreja é pessoas, né? Não paredes aqui, que aqui, né, nós sabemos que é o prédio. Mas somos nós. Nós somos a igreja. Então essa paz habita em nós. E foi Ele que nos deu, o Senhor Jesus. E o Espírito Santo confirma isso. Não a dou como o mundo a dá, porque o mundo dá uma falsa paz, meus queridos. Falsa. Não tem base sólida. Qualquer mudança
na economia, essa paz vai por terra. Qualquer guerra que surge, essa paz cai por terra. Qualquer conflito, essa paz cai por terra. Mas a paz do Senhor Jesus, seja em guerra, seja em economia ruim, seja em falta de segurança, lá está a paz do Senhor Jesus. Porque esta paz não pode ser tirada, porque é a confiança e a esperança de que o nosso lar não é aqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nosso lugar é na glória. Nosso lugar é nos céus. É para onde nós vamos um dia morar eternamente. Minha avó morreu com 99 anos e 10 dias. E muita gente olhou longeva assim. A mãe do meu avô viveu 103 anos. Aí eu falo para minha esposa, você vai me aguentar. Se eu puxar minha descendência, você vai me aguentar. Né? Mas, irmãos, isso não é nada perto da eternidade. Nada, nada. Então, concluindo, essa paz foi dada pelo Senhor Jesus a você. O Espírito Santo nos dá testemunho da verdade. Essa é a conclusão. Dele vem o testemunho da revelação, da salvação executada pelo Senhor Jesus e do amor do Pai. Ele pode nos guiar em decisões, nos proteger dos perigos físicos e espirituais. É essa pessoa que fará isso, ou que faz isso, ou que está fazendo isso. Como consolador, ele pode acalmar os nossos temores e nos encher de esperança. É isso. E a missão do Espírito Santo hoje é testificar do Pai, do Filho, na verdade de todas as coisas. O tempo todo ele faz isso. E somente através do Espírito Santo que podemos receber testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Redentor do mundo. Essa pessoa que faz isso. Então, tem essa relação pessoal com essa pessoa divina. Se você não tinha, tem a partir de hoje. Creia que Ele é Deus e tem poderes divinos para te ajudar. Porque esse é o ministério e o ofício dele hoje. Creia que ele foi enviado por Jesus da parte do Pai para ser seu amigo íntimo. Ele você pode ligar às 3 da manhã que ele já vai estar lá do teu lado. Ele não vai te deixar. Momentos bons ou ruins, se você estiver fazendo coisa certa ou errada, ele vai estar lá. Se fizer errado, ele vai te orientar. Falar que está errado, se arrependa, não faça isso, esse caminho não é o certo, vai dar ruim. E se você estiver no caminho certo, creia que Ele te capacitou e te direcionou para isso. Creia que Ele está ao seu lado o tempo todo. Com qual propósito? Te ajudar. Em cima, ó, me capacitou 12 horas. Meu Deus, só o Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Usufrua desse Espírito Santo. Usufrua desse Deus, usufrua dessa pessoa. Ele está aí, não é? Muitas vezes a gente não percebe, mas ele está ocioso, porque nós não usufruímos de tudo que ele tem a nos oferecer. Fique de pé, e eu já vou passar para o pastor, só vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor, colocamos diante de Ti as nossas vidas, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, o nosso espírito. Ó Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos capacitar, que todo medo possa se afastar e a esperança possa crescer e avançar. Nós sabemos que foi enviado pelo Pai da parte do Senhor Jesus e está ao nosso lado com o único propósito de nos ajudar o tempo todo. E às vezes não usufruímos de tudo que o Senhor tem a oferecer. A partir de hoje, nós possamos usufruir de tudo que o Senhor tem, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para nós. O Senhor é nosso amigo, o Senhor nos ama, está ao nosso lado. Abra os nossos olhos espirituais,
Abra a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso sentimento, as nossas emoções. Atua no nosso coração, que o teu fogo possa vir sobre nós. Que nós possamos ver essa chama ardendo no coração para proclamar o evangelho da paz. Que nós possamos ver essa chama ardendo no nosso coração para amar uns aos outros como Cristo nos amou. Que nós possamos ser capacitados pelo teu poder, seja no trabalho, seja proclamando o evangelho, seja se relacionando com a família, com a esposa, com o cônjuge, com filhos, com todos os parentes e amigos que temos. E onde estivermos, nós possamos testemunhar do amor de Deus, da consolação do Espírito Santo e do poder de transformação e de libertação dos pecados que o Senhor Jesus fez em nossa vida. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor Deus. Amém. Pastor?